O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ter a confiança do presidente Jair Bolsonaro e afirmou ter feito alertas sobre a necessidade de cumprir a lei ao avaliar novas despesas públicas. Após reuniões nas quais discutiu medidas para liberar recursos do orçamento, Guedes afirmou que é difícil que alguém fique à vontade no cargo de ministro da Economia. Declarou: existe muita confiança do presidente em mim e muita confiança minha no presidente. À vontade nesse cargo, eu acho difícil você encontrar alguém que vai estar sempre à vontade. É um cargo difícil. O ministro foi direto ao presidente numa audiência na segunda-feira e, de acordo com algumas fontes, teria questionado Bolsonaro sobre a permanência dele, Guedes, na economia. A resposta do presidente foi a de que o casamento entre os dois continua. Guedes ressaltou que em momentos críticos de sua gestão recebeu apoio de Bolsonaro. Citou como exemplo o episódio no qual convenceu o presidente a vetar a autorização para reajustes salariais de servidores públicos. Ainda na noite de segunda, depois do encontro com o presidente, Guedes se reuniu também com o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, e falou sobre a importância de se manter programas de assistência no ano que vem. Vamos assistir. Descobrimos também que há um enorme problema de emprego e renda no Brasil. Há um desemprego enorme. Descobrimos aí 38 milhões de brasileiros invisíveis. E, ao mesmo tempo, temos que reforçar os programas sociais. Estamos estudando justamente o Renda Brasil. O fico de Paulo Guedes teve efeito positivo no mercado. Nesta terça, a bolsa subiu e o dólar caiu. E aí, Zé Maria, é o fico mesmo? Essa fala do ministro Paulo Guedes agora é definitiva? Sela de fato a permanência dele no governo? Acabou qualquer risco aí de saída do ministro da Economia, Zé? É aquela história de Brasília, né? Quem tem que se confirmar é porque está sendo ameaçado. Paulo Guedes teve que negociar e, olha, volta menor. Já não é mais aquele posto onde tem tudo, unanimidade. Há divisões claras no governo e é evidente que existe ali, junto ao presidente Jair Bolsonaro, moscas azuis que ficam falando. Investir na economia, olha, investir na economia é bom porque rende popularidade, como agora e tal. E outros menos enfáticos dizendo exatamente o discurso do Guedes. E estranhamente, Vitor, Augusto e Fiuza, quem apoia hoje o ministro Paulo Guedes é adversário do presidente Jair Bolsonaro. O maior apoio dele vem do Congresso Nacional, de partidos liberais que acham que ele é mais liberal, e esse episódio prova isso. Ele é mais liberal do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. O resumo é o seguinte: há uma tentação danada. Gastar dinheiro é bom demais. Gastar dinheiro dos outros, melhor ainda. E é isso que está acontecendo. Antigamente, era um ou outro que falava mais ou menos essa história de rigor fiscal arrasa qualquer governo, foi assim nos tucanos, o bom mesmo é mesclar ali entre gastar, investir e fazer a economia andar. Então, esse debate mostrou que Paulo Guedes já não é o tal posto Ipiranga e nem unanimidade no governo. Ele fica e está menor. Essa é a realidade. E aí, Fiuza, quero ouvi-lo. Boa notícia, esse fico do ministro Paulo Guedes, Fiuza? A discussão sobre a questão fiscal esse ano está muito prejudicada, né, Vitor? Porque a gente foi abalroado aí por um cometa, né? Assim, um cometa se colidiu com o planeta Terra, chamado coronavírus. E ninguém sabe como é que arruma a casa. Essa equipe que o Bolsonaro montou é uma equipe que entende de gestão financeira, macroeconômica, né? Não é como aventureiros que andaram por aí durante década e meia. Década e meia, não. O início do governo do PT teve uma boa equipe também, como eu já assinalei diversas vezes, só para não parecer partidarismo, né? Mas depois desandou, e aí entraram aqueles acadêmicos intelectuais de panfleto, né? Que trazem ideias como crescimento anticíclico, choque heterodoxo, não sabem nada. E aí esses sim, eles provocaram uma ruína muito grande. Não precisavam nem ter roubado, Vitor. Assim, a gestão do PT de 2006 em diante, 2005 em diante, não precisava nem ter roubo. O que a gente tem hoje, e não é a primeira vez, antes teve no período do Fernando Henrique, e já depois do impeachment teve também ali a equipe do Meirelles e do Ilan Goldfein,
é uma equipe que entende disso. Não adianta a gente ficar aqui dizendo furou teto ou não furou teto. Tem que perguntar no posto Ipiranga. Quem sabe é o posto Ipiranga, né? A equipe dos que sabem fazer essa conta está lá. O que havia colocado antes da pandemia era um plano de pacto federativo com um plano muito ambicioso, que é uma transferência muito grande de recursos para os estados, no primeiro momento, e no segundo momento, a criação, né, de novos compromissos de responsabilidade fiscal para os entes federativos, né? Então, aí, a partir dali, as farras fiscais, como já tinha sido feito no início da época da responsabilidade fiscal, como já tinha sido feito quando foram extintos os bancos públicos estaduais, Banespa, Banerj, que foi uma das principais arrumações de casa na história recente do Brasil. E agora a gente estava para dar esse novo passo, né, do Pacto Federativo, e veio esse cometa e explodiu contra o planeta em termos fiscais. Isso é uma hecatombe. A gente não sabe como sai disso, né? Quer dizer, essa ajuda ela foi dada a título de socorro emergencial aos estados, às empresas, às pessoas desempregadas, né? Então, chegamos aí perto de 1 trilhão e, evidentemente, que até o final do exercício de 2020 é demagogia falar em contas na ponta do lápis. É claro que tem que prevalecer o equilíbrio fiscal, o teto tem que ser respeitado. E quem vai zelar por isso, quem vai dar essas diretrizes, se chama Paulo Guedes. Não tem outro. A não ser que o Paulo Guedes peça o boné. Agora, essa história de dizer que sai ou não sai, etc., eu acho que o ambiente especulativo e conspiratório nunca foi tão inflamado no Brasil, né? A gente passou o ano de 2019 inteiro, que foi um bom ano de agenda governamental, com esse tipo de especulação o tempo todo. Eu lembro que antes da pandemia tinha matéria, eu lembro bem de uma matéria da BBC, dizendo alternativas para Paulo Guedes. Quer dizer, é gente que vive especulando, né, com motivações variadas, nenhuma delas legítima, e esse ambiente existe. A saída do Sérgio Moro fez muita gente cair do cavalo, inclusive eu mesmo, né? Eu achava que o compromisso do Moro era inabalável pelo tamanho do gesto que ele fez, né? Deixar de ser juiz e ir para lá, para um governo, num momento polêmico e tal. Mas no que o Sérgio Moro saiu, no imaginário das pessoas é o seguinte: bom, todos podem sair, mas o Paulo Guedes, na minha opinião, até hoje nunca deu nenhum sinal, mesmo na pandemia, mesmo na tempestade perfeita. Ele tem sido afirmativo e mostrando que sabe o que pretende fazer. Augusto. Olha, todo cargo de chefia de grandes equipes tem muita semelhança. Há muita semelhança entre todos eles, né? É um cargo político, cargo de chefia. Por exemplo, se você dirige uma redação de jornal, uma redação de revista, você fica como se fosse um ministro aí, ou um primeiro-ministro, se o regime fosse parlamentarista, e fica como um algodão entre cristais, aparando arestas entre redação e direção, fazendo a ponte. Você convive com uma equipe que, digamos, equivale a uma equipe de ministros, sabe, que você preside. O desgaste é inevitável, você tem brigas, divergências, isso é normal, essa é a rotina. E você próprio muda muito. Você chega com um determinado plano e percebe que, pelas circunstâncias, você não estava pensando corretamente a respeito disso ou daquilo. É necessário mudar de ideia, isso é sinal de inteligência, né? Porque você não pode ser teimoso. O cara que trabalha com você também muda de ideia. O importante é que, quando se faz um acerto, um acordo, essa mudança seja sincera, verdadeira. Mudamos para cá, vamos nessa direção. Eu acho que o Paulo Guedes está fazendo isso com rara habilidade, e o próprio Jair Bolsonaro está se esforçando para mudar. Não, e tem mudado muito.
né? Não vamos nos esquecer de que ele sempre foi estatizante. Ele detestava a ideia de privatizar qualquer coisa. Hoje, ele defende a privatização, o Jair Bolsonaro. Para o Paulo Guedes, isso ainda é pior. Bolsonaro também. Mas quando a equipe econômica está afinadinha e quando o trabalho começa a dar resultados, vem uma pandemia, né? Uma questão mundial que abalou a economia de todos os países e que forçou o ministro da Economia a agir de uma maneira que ele achava que jamais agiria. Ele tem uma linha que não combina muito com, por exemplo, você prolongar, eternizar é o verbo correto, um auxílio de emergência, emergencial, pelo próprio nome, já avisa que não é para durar para sempre, né? E ele, pelo menos por algum tempo, tolera isso. Ele soltou dinheiro que não soltaria, mas esse é o papel do homem público que pensa no bem do país, que quer que o país dê certo, e que percebe que, pelas circunstâncias, você é obrigado a mudar de direção. Isso aí é normal. Eu recomendo a todos a leitura dos livros de memórias, dos 4 tomos das memórias do Fernando Henrique, que são muito sinceras e são muito úteis, sobretudo para quem quer conhecer os bastidores do poder, como funcionam mesmo. Você tem atritos permanentemente. Você pega, da mesma forma que na redação vem editor de política, não combina com de economia, o que é uma coisa, outra, você tem ministro da Fazenda não quer gastar, o outro ministro precisa gastar, etc. Cabe ao presidente, e isso não combina muito com o temperamento do Bolsonaro, mas ele vai ter que fazer concessões, você tem que ter uma paciência tremenda e ficar apaziguando o tempo todo. Você não pode jogar a lenha na fogueira. Eu, por exemplo, também sou completamente contrário a essa história de dividir para governar. Essa é uma frase idiota. Você não pode deixar que surjam partidos dentro do governo. Se tendências se cristalizam, aí sim você vai ter problema, porque é uma luta interna, que vai durar anos. Você já tem coisa para burro para fazer, e além disso você tem de apartar, você tem de eliminar fogueiras que surgem sem parar. Agora, atrito sempre vai ter, e a imprensa alimenta, né? A imprensa que torce por quanto pior melhor adoraria que o Paulo Guedes saísse. E enquanto ele fica infernizando. Ele já foi demitido. O Paulo Guedes, concordo com o Zé, hein? A cada atrito você tem um desgaste natural. Mas quantas vezes já demitiram o Paulo Guedes? Pelo menos umas 30, né? Toda hora ele vai sair. E brincam, gozam, vai mais pro posto Ipiranga e tal. Nunca foi, ninguém manda no presidente. Ninguém tem a autonomia total para nada. Que é o que já dissemos aqui, vem ela aqui, carta em branco, né? Carta branca. Aí você olha bem perto ali, você vê o logotipo da empresa ou a assinatura do patrão.